Ligados à fonte, o entrelaçamento quântico. Desde que Planck tornou conhecidas as suas equações de física quântica no século XX, muitas teorias foram desenvolvidas e numerosos experimentos foram feitos que aparentemente comprovam a sua concepção de todas as coisas serem interligadas. Na escala mais diminuta do universo, as partículas subatômicas e os átomos realmente agem como se estivessem conectadas. O problema é que os cientistas não sabem como, ou mesmo se o comportamento observado em escalas tão pequenas tem algum significado para as grandes realidades da nossa vida diária. Se tiver algum sentido, as descobertas estão indicando que as tecnologias surpreendentes da ficção científica podem, mais cedo do que se pensa, tornarem-se reais no nosso mundo. Em 2004, físicos da Alemanha, China e Áustria divulgaram relatos que se pareciam mais com fantasias do que com experimentos científicos. Foram relatadas na revista Nature as primeiras experiências documentadas de teletransporte para destino indeterminado, ou seja, o envio de informações quânticas de uma partícula, o seu código energético, para diferentes locais ao mesmo tempo. Em outras palavras, um processo semelhante ao de passar o fax de um documento destruindo o original ao fazê-lo. Outros experimentos demonstraram feitos igualmente impossíveis, tal como o da radiação de partículas, beaming, de um local para o outro, e o da localização concomitante em dois lugares. Por mais diferente que uma investigação pareça ser da outra, todas elas compartilham um denominador comum que implica numa história ainda mais surpreendente. Pois, para esses experimentos ocorrerem da maneira como ocorrem, é imperativo que exista um meio. Em outras palavras, deve existir algo através do qual as partículas possam se mover. E aqui reside o maior de todos os mistérios dos tempos modernos, uma vez que a física convencional afirma que tal meio não existe. Os jornais científicos do mundo inteiro publicaram em 1997 os resultados de uma experiência que, na opinião dos físicos tradicionais, não deveria ter acontecido. O experimento, relatado a mais de 3.400 jornalistas, educadores, cientistas e engenheiros em mais de 40 países, foi levado a cabo na Universidade de Genebra, na Suíça, e fez uso daquilo que constitui o nosso mundo, as partículas de luz chamadas fótons. O resultado foi de tal natureza que até hoje ainda abala as bases do conhecimento convencional. Especificamente, os cientistas dividiram um único fóton em duas partículas separadas, criando gêmeos com propriedades idênticas. Usando então o equipamento desenvolvido para o experimento, eles dispararam ambas as partículas em direções opostas. Os gêmeos foram colocados numa câmara especialmente projetada com dois trajetos de fibras ópticas, exatamente como as que transmitem chamadas telefónicas, distanciando-se 10 quilómetros da câmara em direções opostas. Ao atingir os seus respectivos alvos, os fótons gêmeos distavam um do outro 22 quilómetros. No final do caminho, os gêmeos eram forçados a escolher entre duas rotas aleatórias, idênticas sob todos os aspectos. O que fez o experimento tão interessante ocorreu quando as partículas alcançaram o local onde elas tinham que seguir por um caminho ou outro, pois ambos os fótons gêmeos fizeram precisamente as mesmas escolhas e usaram o mesmo caminho todas as vezes que o experimento foi executado. Sem exceção, os resultados foram idênticos a cada vez que o experimento foi feito. Ainda que fosse de conhecimento geral que os fótons gêmeos eram separados e que não tinham comunicação alguma um com o outro, eles agiam como se fossem interligados.
Os físicos chamam essa conexão misteriosa de entrelaçamento quântico. O líder do projeto, Nicholas Gisin, explica: é simplesmente fascinante que os fótons entrelaçados formem um único e mesmo objeto. Mesmo quando os fótons gêmeos estão separados geograficamente, se um deles for modificado, o outro fóton automaticamente passará pela mesma mudança. Historicamente, não há absolutamente nada na física tradicional que possa explicar o que os experimentos demonstraram. Ainda assim, vemos muitas vezes experimentos como o do Geising. O Dr. Raymond Chiao, da Universidade da Califórnia, em Berkeley, descreve os resultados dos experimentos de Genebra como um dos mais profundos mistérios da mecânica quântica. Essas conexões são um fato da natureza comprovado pela experimentação, mas tentar explicá-los filosoficamente é muito difícil. A razão pela qual essas investigações são importantes para nós é que a sabedoria convencional nos levou a crer que não existe nenhum modo dos fótons se comunicarem uns com os outros. As suas escolhas são independentes e não relacionadas umas com as outras. Acreditamos que, quando os objetos físicos desse mundo são separados, eles realmente se separam em todos os sentidos da palavra. Mas os fótons nos mostram algo bem diferente. Comentando sobre esse fenómeno, bem antes das experiências de 1997 terem sido executadas, Albert Einstein denominou a possibilidade de tais resultados acontecerem de efeitos fantasmagóricos à distância. Hoje em dia, os cientistas acreditam que esses resultados não convencionais são propriedades que ocorrem exclusivamente no reino quântico e os reconhecem como sendo esquisitices quânticas. A conexão entre os fótons foi tão completa que pareceu instantânea. Pareceu ser instantânea. Uma vez reconhecida na escala diminuta dos fótons, o mesmo fenómeno foi subsequentemente encontrado noutros locais da natureza, até mesmo nas galáxias, separadas por anos-luz de distância. Em princípio, não deve fazer diferença alguma se a correlação entre as partículas ocorre quando elas estão separadas por alguns metros ou pelo universo inteiro, diz Geising. Porquê? O que conecta duas partículas ou duas galáxias a tal ponto que uma mudança na primeira faz com que ocorra simultaneamente uma mudança na segunda. O que estão-nos mostrando agora sobre o mundo, sobre como o mundo funciona, que fomos incapazes de ver naquelas experiências do passado? Para responder a essa pergunta, devemos primeiramente compreender de onde vem a matriz divina. E para fazer isso, precisamos recuar muito, até à época em que os cientistas ocidentais acreditam ter sido o começo de tudo, ou pelo menos do universo conhecido por nós.